Olá, meus queridos e minhas queridas, paz e bem. Hoje vamos à nossa leitura diária, capítulo 6 de Marcos. Pegue a sua Bíblia, vamos à leitura. A rejeição de Jesus em Nazaré. E ele, saindo dali, chegou à sua própria terra e os seus discípulos o seguiram. E chegando o dia do Shabá, ele começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ao ouvi-lo, se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe é dada? E como estas poderosas obras são feitas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José, e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Mas Jesus lhes dizia: o profeta não está sem honra, exceto na sua própria terra, e entre os seus próprios parentes, e na sua própria casa. E ele não podia fazer ali nenhuma obra poderosa, salvo impor suas mãos sobre poucas pessoas enfermas, curando-as. E admirou-se da descrença deles. Ele percorreu as aldeias vizinhas ensinando. A escolha dos 12 apóstolos. E ele chamou a si os 12 e começou a enviá-los de 2 em 2 e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos e ordenou-lhes que nada levassem para a sua jornada, senão somente um cajado, nem alforje, nem pão, nem dinheiro no seu cinto, mas que fossem calçados com sandálias e que não vestissem 2 túnicas. E ele dizia-lhes: onde quer que entrardes numa casa, permanecei até partir daquele lugar. E aqueles que não vos receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade eu vos digo que haverá mais tolerância para Sodoma e Gomorra no dia de juízo do que para os daquela cidade. E eles foram e pregando que os homens se arrependessem. E eles expulsavam muitos demônios e ungiam com óleo muitos que eram enfermos e os curavam. A morte de João Batista. E o rei Herodes ouviu falar dele, pois seu nome foi pregado amplamente, e disse: João o Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isto estas maravilhas operam nele. Outros diziam: este é Elias, e outros diziam: este é um profeta, ou como um dos profetas. Mas Herodes, ouvindo isso, dizia: este é João, a quem eu decapitei. Ele ressuscitou dentre os mortos. Pois o próprio Herodes mandava prender a João e o confinou na prisão por causa de Herodias, esposa do seu irmão Filipe, porque ele havia se casado com ela. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a esposa de teu irmão. Por isso, Herodias tinha uma desavença contra ele e queria matá-lo, mas ela não podia. Porque Herodes temia João, sabendo que ele era um homem justo e santo, e o observava. E ao ouvi-lo, ele fazia muitas coisas e o ouvia
de boa vontade. E chegando um dia oportuno, quando Herodes, em seu aniversário, fez um jantar aos seus senhores, altos capitães e chefes da Galiléia. E entrando a filha de Herodias, e dançando, e agradando a Herodes e aos que estavam sentados com ele, o rei disse à donzela: Pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe, dizendo: Tudo o que me pedires eu te darei, até a metade do meu reino. E saindo ela, disse sua mãe: O que eu pedirei? E ela disse: A cabeça de João, o Batista. E ela veio imediatamente para junto do rei e pediu, dizendo: Eu quero que tu me des em um prato a cabeça de João o Batista. E o rei entristeceu-se muito. Todavia, por causa do juramento e dos que estavam sentados com ele, não quis deixar de atendê-la. Imediatamente, o rei enviou um carrasco e ordenou que a cabeça dele fosse trazida. E ele foi e o decapitou na prisão. E trouxe sua cabeça em um prato e entregou à donzela. E a donzela a deu à sua mãe. E quando seus discípulos ouviram isso, tomaram o seu corpo e o puseram no sepulcro. 5 pães e 2 peixes. E os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram-lhe todas estas coisas, tanto o que tinha feito como o que eles tinham ensinado. E ele disse-lhes: Vinde vós aqui à parte para um lugar deserto e descansai um tempo, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinha tempo nem para comer. E eles partiram a sós num barco para um lugar deserto. E as pessoas os viram partir e muitos o reconheceram, e para lá correram a pé de todas as cidades, e os ultrapassaram e aproximaram-se dele. E Jesus, ao desembarcar, viu uma grande multidão e teve compaixão dela, porque eles eram como ovelhas que não têm pastor. E ele começou a ensinar-lhes muitas coisas. E quando o dia já estava muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: Este lugar é deserto e o dia está muito adiantado. Despede-os para que possam ir nas regiões ao redor e às aldeias e comprarem para si, porque eles nada têm para comer. E ele respondendo, lhes disse: Dai-lhe vós de comer. E eles disseram-lhe: Devemos ir e comprar 200 denários de pão e dar-lhes de comer? E ele disse-lhes: Quantos pães vós tendes? Ide e vedes. E quando eles souberam, disseram: 5 e 2 peixes. E ele ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupos sobre a grama verde. E eles assentaram-se em grupos de 100 e de 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou e partiu os pães. E deu-os aos seus discípulos para que o pusessem diante deles. E dividiu os 2 peixes entre todos eles. E todos eles comeram e se fartaram. E recolheram 12 cestos cheios de pedaços e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens, andando sobre o mar.
E imediatamente obrigou os seus discípulos a entrar no barco e a passar adiante, para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, ele foi ao monte para orar. E ao anoitecer, o barco estava no meio do mar, e ele sozinho em terra, e viu-os, fatigados, a remar, porque o vento lhe era contrário. Perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas quando eles ouviram andar sobre o mar, imaginaram que fosse um espírito, e gritaram, porque todos o viram e perturbaram-se. E imediatamente falou com eles e disse-lhes: Tende bom ânimo, sou eu, não tenhais medo. E subiu para junto deles no barco, e o vento cessou. E ficaram maravilhados em si mesmos, além da medida. Pois eles não tinham considerado o milagre dos pães, pois o seu coração estava endurecido. A cura dos enfermos em Genesaré. E eles, passando para o outro lado, chegaram à terra de Genesaré e atracaram na praia. E quando eles saíram do barco, imediatamente o conheceram, e correndo toda a região em redor, começaram a trazer em leitos os que estavam enfermos, para onde ouviam dizer que ele estava. E onde quer que ele entrava, em aldeias ou em cidade, ou nos campos, eles colocavam os enfermos nas ruas e pediam-lhe que eles pudessem tocar somente na orla da sua roupa. E todos quantos o tocavam ficavam curados. E esse foi o capítulo 6 de Marcos. Quero desejar a todos vocês um maravilhoso novo ano que se inicia, uma ótima virada em família, né? E continuar trazendo, né, a cada dia a palavra de Deus que preenche o nosso espírito, alimenta e dá força, esperança. A fé é a certeza das coisas que a gente não pode ver. E Deus tem uma promessa para cada um de nós, né? Cabe a nós sair do controle, né? E deixar Ele mostrar qual que é o projeto dele para a vida de cada um, né? A gente precisa abrir mão do controle das nossas vidas. E colocar Deus em primeiro lugar sempre, né? Iniciar o ano já com o pé direito, colocando Deus como prioridade nos nossos dias, iniciando os dias com Deus, entregando as nossas vidas e os nossos dias, os nossos trabalhos a Deus. Porque só assim é que as coisas dão certo, né? Não existe possibilidade de nada dar certo quando a gente tira Deus do centro das nossas vidas. Isso pode ser para qualquer coisa, para trabalho, para relações, para família, né? Quando eu coloco alguém numa relação em primeiro lugar na minha vida, eu tô pecando, eu tô em dependência emocional, né? Então, eu preciso primeiro ter um relacionamento com Deus tão forte, inabalável, e tudo vem depois dele, né? Deus foi tão sábio em criar isso, né? Em eliminar o poder que tem de destruição das dependências emocionais nas famílias, né? Entre filhos e pais, né? Pai e mãe, e nos relacionamentos em geral. Porque isso é um território muito perigoso, né? Onde pode acontecer muitas manipulações emocionais, né?
E não é isso que Deus quer. Por isso que Deus sempre pediu para que Ele ficasse em primeiro lugar. E depois todas as outras coisas que estão no nosso coração e Ele conhece seriam acrescentadas. Porque Ele sabia que se a gente trocasse, invertesse essa ordem, ia dar ruim. Ia dar ruim. E sempre dá. Então, que sempre possamos pedir sabedoria para o Espírito Santo, para que Deus sempre nos guie, ilumine esse próximo ano e que colocamos Deus sempre em primeiro lugar em todos os projetos, em todas as coisas que a gente for fazer. Eu te espero no próximo capítulo e no próximo ano. E até mais!